Prezados praticantes ou não de atividade física, venho levantar aqui um tema que é bem interessante, inclusive muito atual, que é justamente sobre o uso das máscaras durante a atividade física. Isso é informação muito importante que eu acho que é interessante eu estar passando para vocês, porque é uma questão de saúde pública, inclusive. Para quem não sabe, além de eu ser formado em educação física, eu também sou técnico de segurança do trabalho e hoje eu trabalho em uma indústria nuclear. E uma das atividades que nós temos lá é justamente proteger os trabalhadores de algumas atividades. É realmente reconhecer alguns riscos para que se eles podem ou não praticar atividade nesse sentido. Uma das atividades que eu quero trazer para vocês, que é bem associada à atividade física com o uso das máscaras, é sobre o espaço confinado. Um ambiente confinado, vou tentar resumir, ele é um ambiente que ele não foi projetado para seres humanos, e esse ambiente tem algumas características. A principal que na verdade eu vou trazer aqui para vocês é sobre a deficiência de oxigênio. Essa deficiência de oxigênio ela é muito importante para que a gente saiba qual a quantidade de oxigênio que tem no ambiente, no espaço confinado, para a gente determinar se a gente autoriza ou não a entrada desse trabalhador nesse espaço confinado. Essa quantidade de oxigênio ela deve estar numa média de 20,9% de oxigênio. Então tem que estar nessa média de 20,9% de oxigênio. Se não tiver, ou se tiver elevada demais, ou se tiver muito abaixo desse valor, além do alarme que vai ter realmente na máquina que a gente vai utilizar, a gente não autoriza a entrada do trabalhador, porque é perigoso, porque pode gerar alguns riscos nesse sentido. Onde é que a gente leva isso para nossa atividade física e o uso da máscara? Quando a gente coloca a máscara, isso vai limitar a quantidade de oxigênio que nós vamos assimilar. Para quem não sabe, o oxigênio ele é necessário para a gente, inclusive para produzir energia durante o treino. Quanto maior vai ficando a nossa intensidade, maior oxigenação a gente precisa ter, inclusive para oxigenar os músculos e os nossos pulmões, com o objetivo de quê? De produzir mais energia. Quanto maior a intensidade, maior a necessidade de oxigenação. A gente precisa oxigenar mais. Então, quando realmente está deficiente, isso pode trazer alguns problemas para a nossa saúde, inclusive no nosso treino, que é uma resposta mais aguda. O que é que pode acontecer durante o treino? Fadiga excessiva, o desempenho do seu treino vai ser consequentemente muito reduzido, porque já foi comprovado que a quantidade de oxigênio dentro da máscara é muito inferior à quantidade que você respira em ambiente natural. Só que você está precisando de uma quantidade de oxigênio muito maior. Então isso é muito perigoso. Além desses danos, pode trazer alguns danos inclusive cerebrais, porque o cérebro ele não vai estar oxigenado durante o treino. Pode trazer desmaio, porque a oxigenação a gente precisa realmente, e o desmaio na verdade é uma maneira de o corpo se proteger, porque realmente não está conseguindo oxigenar, e inclusive levar até a morte. Então isso na verdade é de extrema importância que a atividade física, além de ela ser bem orientada, ela precisa realmente ser reconhecida de que a atividade física com o uso da máscara, ao invés de trazer o benefício, ela pode estar trazendo um malefício nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa de oxigênio e durante a atividade física a gente precisa de muito mais oxigênio do que se tivesse em repouso. Então é interessante na verdade que essa informação fique clara para vocês e que vocês realmente sejam bem orientados quanto a isso. Então, vamos praticar atividade física de uma maneira segura e que nos traga saúde e não que nos prejudique. Então, converse com o seu professor, com o profissional da área de saúde e com o profissional da área de educação física, que eu acho que ele também vai conseguir lhe orientar e tomar todas as precauções nesse sentido. Então, essa é a informação que eu gostaria de passar para vocês. Falou!